Olá, minha gente, boa tarde. Muito bem. Há algum tempo atrás eu fiz um texto e, inclusive, gravei um vídeo sobre ele, onde eu falava que o Brasil já era um país comunista, já estava comunizado. Fui muito criticado por isso. Hoje chega a minhas mãos um e-mail que eu achei bastante interessante e que eu vou procurar reproduzi-lo quase na íntegra aqui, o máximo na íntegra possível. Diz assim o texto, é um texto de Steven Brams, cientista político norte-americano, que afirma que o Brasil é um país socialista. Trata-se de uma entrevista. O cientista político americano Steven Brams afirma que o Brasil vive um momento político muito conturbado e que as políticas e reformas adotadas pelo Estado ergueram os pilares para a implementação de um regime socialista mais próximo do comunismo do que se possa imaginar. Brams é cientista político do Departamento de Política da Universidade de Nova York, sendo mais conhecido por usar as técnicas da teoria dos jogos, a teoria da escolha pública e a teoria da escolha social para analisar sistemas de votação e divisão justa em eleições americanas. Brams disse que o Brasil vive um momento dramático e que o sistema político brasileiro nada se assemelha com uma democracia, e sim com um sistema arbitrário que permite abusos de poder por parte do governo e, sobretudo, beneficia a corrupção e a impunidade. O Brasil é um país socialista na visão do senhor? Sim. Bem próximo de um sistema que se assemelha ao sistema social-democrático adotado em Cuba. O Brasil foi sendo transformado por dentro, as estruturas do Estado foram sendo modificadas de forma lenta e gradual. Hoje, praticamente, o Estado se encontra totalmente pavimentado e pronto para assumir um papel político totalmente voltado para o socialismo. Quando se deram estas mudanças e quais foram estas modificações? Basicamente, as transformações foram implementadas no governo do ex-presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso. Cardoso tentou introduzir um modelo político bem próximo do socialismo adotado na França, com mudanças radicais que permitiram a edificação dos pilares marxistas. No governo de Cardoso foram criados diversos sindicatos, financiamentos de grupos de esquerda, ONGs e políticas sociais que fortificaram o socialismo. O sistema político e a estrutura econômica também foram modificadas com a criação de uma carga tributária muito pesada que serviria para sustentar os programas sociais. Desta forma, pode-se notar uma forte concentração de toda a renda gerada no país nas mãos do governo, e há também o controle do Estado sobre a sociedade com a adoção de leis, normas e regimentos. Um exemplo foram as centenas de agências de controle e regulação sobre diversos setores do Estado. E o PT? Qual o papel do PT nessa mudança política? O PT e o PSDB adotam um mesmo pensamento ideológico. Não se diferem nesta questão quando o assunto é a implementação do atual sistema político. São duas lideranças de esquerda com mais força política dentro do cenário brasileiro. O PT foi apenas uma complementação do projeto de reformas que o Estado já vinha sofrendo. Só que o PT é um partido mais radical e adotou apressadamente políticas que vinham sendo implementadas a conta-gotas por Cardoso. Acredito que o PT apenas acelerou o processo de socialização e abriu a porta
para se chegar em uma política bem próxima da política adotada em Cuba. Mas não foi só no Brasil que isto ocorreu. Todos os países latinos sofreram esta mesma mudança que muitos chamam de bolivarianismo. Então o Brasil está próximo de se tornar um país comunista? A esquerda usa muitos termos para designar o comunismo. Vejamos: a social-democracia, o socialismo, o nazismo e o fascismo. No fundo, todas estas designações são de origem comunista. Apenas o que difere o comunismo destas designações é a maneira em que este comunismo é administrado politicamente. A social-democracia é um comunismo mais light, mais leve, vai sendo introduzido lentamente, sem que se perceba e a sociedade sinta seus efeitos. Enquanto isso, o Estado vai sendo modificado. No final deste processo, o país já estará totalmente modificado, estruturado e a sociedade conformada e totalmente difundida dentro do comunismo. Manipulação e doutrinas? Sim, os reformistas que adotam a social-democracia modificam também a estrutura social. A engenharia social tem um papel importante neste aspecto de mudanças, principalmente na cultura, na mídia e no dia a dia da sociedade. O senhor acha que o impeachment trouxe alguma luz no fim do túnel? Não, de maneira nenhuma. O afastamento da presidente Dilma Rousseff não significa o fim do sistema político, mas sim sua continuidade, pois nenhuma estrutura do Estado foi modificada. Apenas na questão econômica pode ser que haja alguma reação no sentido de tirar o país da crise, mas isto não significa que o atual governo fará alguma mudança na política do Estado. O processo foi continuado e nada mudou no que diz respeito ao sistema político. O impeachment é um instrumento constitucional do sistema e foi usado pelo próprio sistema apenas para afastar um presidente e não eliminar um sistema político. O Brasil continua sob controle da social-democracia. O sistema no Brasil é perverso? Todo sistema é perverso, mas a democracia continua sendo o melhor sistema. No Brasil não vejo traços de democracia, e sim da social-democracia. No Brasil, o sistema beneficia o Estado e não a sociedade. Beneficia a corrupção e a impunidade. As leis são ineficazes e protegem o sistema e os corruptos. É um sistema controlador, manipulador, quase tirano. No Brasil, o povo brasileiro perdeu muito sua honra e seu patriotismo, talvez pelas políticas que foram adotadas com o intuito de corromper a sociedade. Então não há saídas para o Brasil sair deste sistema? Há sim, mas esta saída não será dada pelo sistema, e sim pela sociedade. A esquerda brasileira conseguiu, com suas doutrinas, por assim dizer, dividir o Brasil em vários segmentos sociais. Isso talvez dificulte uma reação da própria sociedade muito desunida com relação aos problemas do país. Nota-se que há legiões de pessoas que defendem o sistema, talvez acomodadas com a situação. Outras defendem os partidos e outras os políticos que as corrompem. Não há uma união no sentido de se pensar na pátria, na nação e nos destinos do país. Certamente que isso é um grande problema, pois haverá sempre desunião. Há vários segmentos que não pensam ou não possuem um mesmo objetivo. O povo brasileiro fala muito em intervenção militar,
O que o senhor acha disso? É como eu afirmei antes, há vários segmentos que pensam diferente, com objetivos diferentes. Pelo que eu vejo, há grupos de pessoas que estão sugerindo uma intervenção militar no Brasil. Podemos dizer que este segmento é mais coeso do que os outros, pois se fixam apenas em um único objetivo. Este segmento não defende partidos políticos e nem o sistema. É mais patriótico e mais coeso do que os demais segmentos. Este grupo de pessoas exigem uma mudança radical no sistema ou sua total destruição. É mais radical e mais coeso neste sentido. Talvez por isso não encontre apoio de políticos e nem da mídia que vive nas beiradas do sistema. Uma intervenção militar com o povo exigindo mudanças certamente colocaria em risco o atual sistema político brasileiro. Para terminarmos esta entrevista, qual a mensagem o senhor daria para os brasileiros? Que sejam mais patriotas e coesos em seus objetivos. É preciso que a sociedade se conscientize dos problemas do país e exijam mudanças. Se querem mudanças, se unam e cobrem dos políticos bem-intencionados. Sempre há políticos bem-intencionados que precisam de uma pressão da sociedade para exigir as mudanças. O Brasil não tem um perfil de conscientização. É preciso criar este perfil. É preciso, sobretudo, pensar no país, pois se não pensarem no país, os corruptos e políticos mal intencionados pensarão e farão o que bem entenderem. Este é o texto. Eu achei muito boa essa entrevista. E eu vejo que, infelizmente, para alguns, para mim, felizmente, mas para alguns, infelizmente, a intervenção militar é a única saída para o que eu já disse anteriormente. Este país já é um país comunista. Este país já está dominado. Não importa se Temer, Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso ou agora Bolsonaro, não importa quem esteja lá. Como diz o próprio analista político, cientista político Steven Brams, o sistema no Brasil, ele é perverso, né, por natureza, porque ele beneficia a corrupção, a impunidade e não a sociedade. Ele beneficia o Estado, ele beneficia a continuidade disso que está aí. Ele não interrompe a continuidade. Não importa o que haja, se não houver uma desestruturação disto, uma quebra da continuidade disto, ele não vai voltar a ter, nós não voltaremos a ter uma democracia, tá? Porque o fim do sistema político requer a desestrutura da modificação que o nosso Estado recebeu. Essa modificação que veio calhordamente sendo mais fortemente instituída pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, veja bem, nós estamos sim sem uma luz no fim do túnel, porque nós estamos à beira do caos e nem sequer temos noção disso. A grande maioria ainda está pretendendo eleições com urnas fraudadas, administradas pela Smartmatic, que é uma empresa venezuelana já comunista, nas mãos de um ditador chamado Nicolás Maduro, a mando de Fidel Castro, ou melhor, do Raul Castro, irmão de Fidel Castro, ou seja, a ditadura cubana. Querem acreditar, acreditem, não querem, paciência. Grande abraço, pensem nisso, sejam muito bem-vindos, ajudem a divulgar o canal do YouTube, o portal da rádio.com, a redeevangelizadora.com.br e a radioevangélica.com.br.
Grande abraço, meus queridos.